Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, com a participação dizendo até amanhã, que é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Mandar um forte abraço aqui para a Aparecida Ribeiro, ela compartilhou aqui com a gente. Algo bem legal também que eu vejo é que muita gente coloca joinha no outro comentário. Isso significa que estão lendo, estão interagindo, né, nos comentários uns dos outros aí. Eu agradeço aí por isso, tá bom? A Aparecida Ribeiro, ela me chama aqui, é uma senhora, né, já, e ela me chama de filho, tá bom? E ela compartilhou, ela só tem um filho de sangue mesmo, né? E ela compartilhou, o filho dela estava afastado da igreja já fazia 10 anos. E agora ele iniciou voltar para a igreja. Domingo agora, o bispo pediu para ele dar a aula do coro de elders ali, e ele deu. Então, olha que lindo voltando. Oliver Cowdery, né, também depois de 10 anos afastado da igreja, ele retorna para a igreja. Então, o importante é estar com a gente. Então, parabéns ao irmão aí que voltou, tá bom? Aqui a Marilene Santos Nascimento, ela compartilha aqui também que ela tem um filho lá em Portugal e pediu para o irmão lá de Portugal orar lá pelo filho dela também, tá bom? E ela falou que aprende muito com as mensagens aqui do Lucas Guerreiro. Gratidão, irmã. O irmão de Portugal, que eu acho que você está falando, todo dia ele acompanha e manda mensagem aqui no YouTube. Por exemplo, ele mandou essa aqui, né? O Antônio Pereira, ele colocou aqui, ó. Bom dia, irmão Vanderlei, gratidão pela sua mensagem. Eu estou assistindo de Castelo Branco, Portugal. Até amanhã. Então, gratidão aí pelas mensagens de vocês. Vamos lá para o estudo de hoje aqui. Doutrina e Convênio, seção 18, a gente estudou até o versículo 25, nós vamos continuar do versículo 26 em diante. Aqui nesses versículos vai falar do chamado de apóstolos, tá bom? Tem um versículo lá em cima, o versículo 9, nessa seção 18, que é quando Oliver Cowdery e David Whitney eles são chamados apóstolos. Então, primeiro eu vou ler esse versículo 9 e depois eu venho para o versículo 26 em diante. O versículo 9 diz: E agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti, e também a David Whitmer, por meio de mandamento, pois eis que eu ordeno a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, o meu apóstolo, porque sois chamado pelo mesmo chamado que ele. Então, olha aqui, né? Então, está falando aqui que Oliver Cowdery e David Whitmer, eles são chamados como apóstolos, assim como o apóstolo Paulo foi chamado, tá bom? A palavra apóstolo, a primeira vez que a gente ouve nas Escrituras, está ali no grego, né? No Novo Testamento. E a palavra apóstolo significa enviado, ou seja, dos discípulos que Cristo tinha, ele chamou 12, né, apóstolos, e 12 para seguir ele e ser enviados. E ele envia esses 12 em missões para pregar o evangelho também, depois pega um relato e envia de novo, tá bom? Então, aqui os 12 apóstolos, né? Então, aqui os dois primeiros apóstolos que nós temos, né, na restauração, é aqui então Oliver Cowdery e também David Whitmer. Então, essa revelação 18 aqui, a gente subentende que o sacerdócio de Melquisedeque, embora não tenha a data que ele foi restaurado, já tinha sido restaurado, tá bom? Para Oliver Cowdery e a Joseph Smith, e eles dão também ali no caso, para David Whitmer. Né? Por quê? Porque o ofício para apóstolo precisa ter o sacerdócio de Melquisedeque. Então, nós presumimos aí que já foi dado o sacerdócio de Melquisedeque nessa data aqui. Vamos lá, então, aqui do versículo 26 em diante, aqui, diz assim: E agora eis que há outros chamados para declarar o meu evangelho. Portanto, tanto aos gentios como aos judeus. Sim, 12 os que serão meus discípulos e tomarão sobre si o meu nome. E os 12 são aqueles que desejarem de todo o coração tomar sobre si o meu nome. E se desejarem de todo o coração tomar sobre si o meu nome, são chamados para ir a todo o mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Esse é um dos deveres, né, dos apóstolos, pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo, né? É o mandamento que Jesus Cristo deu ali aos apóstolos. Bom, aqui também fala que, no comecinho aqui do 26, fala que há outros que são chamados para pregar
o evangelho. A gente pode interpretar que além dos apóstolos são outros enviados, inclusive os missionários e sisters de tempo integral, eles são enviados, né? É como se eles fossem apóstolos, eles são enviados, tá bom, para pregar o evangelho, tá bom? Então a palavra apóstolo significa enviados. Então um elder, ele está sendo enviado para uma região, a sister também, então acaba sendo apóstolos nesse sentido da palavra aqui. Bom, continuando aqui, versículo 29. Doutrina e Convênios, seção 18, versículo 29 em diante. Diz assim: são eles os que são ordenados por mim, para batizar em meu nome, de acordo com o que está escrito. Aqui está falando os deveres dos 12 que são chamados, tá bom? A questão do dever que eles têm como apóstolo, qual é o trabalho que eles têm que fazer. E eles são chamados para batizar, para ajudar ali. Então aqui vai falar de algumas das coisas que eles devem fazer, tá bom? Então, batizar, ele é dever dos apóstolos. Porém, a igreja ela está tão grande que o que acontece? O Senhor, os apóstolos, eles concedem essas chaves para presidentes de missões, para que eles possam ter chaves e batizar em outros lugares. Não daria para os apóstolos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, conferir o Espírito Santo também, né? É uma chave ali dos apóstolos, mas eles passam essas chaves, tá bom, para outras pessoas ali poderem fazer esse batismo no Espírito Santo também, tá bom? Então, mas atualmente a chave é dele, tá bom? Dos apóstolos aqui. Ele compartilha com os presidentes de missões, com os bispos e assim por diante. Então, aqui fala assim, ó, e tendes diante de vós o que está escrito, portanto, deveis fazer de acordo com as palavras que estão escritas. Aqui, novamente, lembrando que a seção 18 é uma pergunta que Oliver Cowdery estava fazendo sobre como vai ser a igreja, né? Quais são as regras, e o Senhor falou que está tudo nas Escrituras, foi isso que o Senhor falou, e também por meio de revelação. Então ele vai formar um manual, tá bom? Um manual da igreja, como proceder nas coisas aqui. E a base é as Escrituras e a revelação aqui. Continuando aqui, então diz: e agora falo a vós, os 12, eis que a minha graça vos basta. Deveis andar retamente perante mim e não pecar. Eis que sois aqueles ordenados por mim, para ordenar sacerdotes, mestre, para declarar o meu evangelho, de acordo com o poder do Espírito Santo que está em vós, e de acordo com o chamado e dons que Deus deu, de Deus aos homens. E eu, Jesus Cristo, vosso Senhor, vosso Deus, disse. Então aqui, né, mais uma vez está falando sobre que os apóstolos foram ordenados pelo Senhor, receberam a ordenação agora. Eles foram aqui os primeiros, conforme mencionamos, Oliver Cowdery e David Whitney, são os dois primeiros apóstolos aqui que nós temos aqui chamado. E o dever dele a gente estava lendo aqui. Eles também têm o dever aqui de ordenar outros, tá bom? Ou seja, a chave está com eles, eles vão poder ordenar, inclusive vai ser um dos versículos aqui, deles ordenar outros apóstolos, chamar outros apóstolos ali. Mas aqui fala deles ordenar mestres, sacerdotes. Então, mais uma vez, é a chave que está com o apostolado. Mas eles dividem essa chave com outros, tá bom? Por exemplo, com o bispo, com o presidente de estaca, para quê? Para fazer esses ofícios, de chamar as pessoas dentro de ofícios do sacerdócio. Continuando aqui, o versículo 34, 35 e o 36 aqui. Aqui vai falar sobre como identificar a voz do Senhor, tá bom? É uma pergunta, né? No manual tem essa pergunta aqui, ó. No manual diz assim: se alguém lhe perguntasse como é a voz do Senhor, o que você diria? Se alguém te perguntasse como é a voz do Senhor, o que você diria? Aqui no versículo 34, 35 e 36 diz o seguinte: essas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vos testificareis que são minhas e não de um homem.
pois a minha voz que vos lá diz, pois vos são dada pelo meu espírito e pelo meu poder, e vos podeis ler uns aos outros. E se não fosse pelo meu poder, não as poderias ter. Portanto, podeis testificar que ouvirdes a minha voz e conheceis a minha palavra. Então, aqui, falando como conhecer a voz do Senhor, ele está falando, essas palavras não são de um homem, né? Não é de homem nem de um homem, vem de mim. Então, como identificar a voz do Senhor? Porque ela vem por meio do Espírito. Né? Então, ela vem por meio do Espírito, por meio do poder de Deus ali. Aqui é interessante que ele fala que é por causa desse poder, por conta do Espírito, que nós podemos ler essas palavras uns para os outros, né? Nós temos as Escrituras, porque foi registrado essas revelações. Então, as Escrituras são a voz do Senhor. Então, a gente lê, podemos ler uns aos outros por causa que Deus ele concede essas revelações por meio do Espírito Santo aqui. Bom, versículo 37, 38 e 39, finalizando aqui o nosso estudo. Aqui diz o seguinte: e agora eis que te dou a ti, Oliver Calder, e também a ti, David Whittier, o encargo de procurar os 12, que terão o desejo que mencionei. Então, aqui, então, o Senhor está dando o mandamento a Oliver Cowdery e David Whitney de procurar os 12 apóstolos. Eles são os dois primeiros aqui, então agora falta mais 10. E eles deveriam procurar essas pessoas para chamá-los de apóstolos. Tá bom? Só para mencionar aqui, esse processo de chamar outros aqui para ser apóstolos vai durar uns 6 anos, né? Eles vão selecionando de acordo, não é escolher qualquer um ou amigo, não é nada disso, de acordo como o Senhor mencionou aqui, aquele que tem um forte desejo, né, de tomar o nome de Cristo sobre si, e ele mencionou algumas coisas e vai mencionar aqui, ó. E por seus desejos e suas obras conhecê-lo-eis. E quando os tiverdes encontrados, revelareis estas coisas a ele. Então, é pelas obras, né, que vão conhecer ali. Uma árvore boa vai produzir frutos bons. Então, ele está falando, é pelos frutos que vocês vão conhecer esses apóstolos. E os requisitos que o Senhor colocou aqui também. Aqui, então, é interessante, porque essa revelação do Doutrina e Convênio 18, ela fica destinada também àqueles que vão ser chamados. Porque é isso que ele fala aqui. E vai mostrar essas palavras aos que vão ser chamados, essas revelações. Está bem aqui no versículo 39. E quando os tiverdes encontrado, ou seja, os outros apóstolos e sido ordenado, revelareis essas coisas a eles. Eram para eles, como designação, ler a seção 18 aqui de Doutrina e Convênio. Tá bom? Então, essa revelação era para eles que fossem recebidos ali. Bom, algo que vale bem a pena comentar aqui, que Jesus Cristo também, né, começou com Cristo chamando os apóstolos lá no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 6, do versículo 12 em diante, menciona, né, que Jesus Cristo ele subiu ao monte e ele orou a noite inteira. E aí, quando amanheceu, ele saiu e foi buscar os 12, chamando entre os seus discípulos 12 para segui-lo ali, os 12 apóstolos, tá bom? O número 12 é interessante, né? Porque nós temos 12 tribos de Israel, e aqui os 12 apóstolos. Esse número, ele simboliza o sacerdócio, tá bom? Então, simboliza o poder de Deus aí também, tá bom? Então, 12 apóstolos, porque são 12 tribos de Israel também. Então, o número 12, ele tem um significado especial também aqui. Bom, aqui mencionando então em Lucas 6, versículo 12 em diante, mostra que Jesus Cristo subiu ao monte e quando ele desceu a gente vê ele indo pregar às pessoas, aí os primeiros discípulos ali, né, que é Pedro, Tiago e João, né, ele está pregando na praia, está muito tumultuado ali e ele fala, deixa eu entrar no barco para pregar no barco e eles afastam o barco um pouco, ele começa a pregar, depois que ele termina a pregação e fala, agora vamos lançar, né, em mar alto e vamos pescar. E aí Pedro contesta, né, fala, mas nós fizemos isso a noite inteira e não pegamos, né, nada.
mas sobre a tua palavra vamos fazer. E eles fazem isso e enche, né, o barco ali com a pesca. E aí, então, quando eles chegam na praia, Pedro cai diante de Jesus Cristo e fala: afasta-te de mim, né, que sou homem pecador. E Jesus Cristo chama ele ali, então, ele, Pedro, né, e Tiago e João para serem apóstolos também ali, né, junto com Jesus Cristo. Né? Então, é assim que Jesus Cristo começa a chamar os primeiros. Mas aqui em Lucas 6 mostra que ele orou a noite inteira e depois que ele desce do monte, então ele chama os 12, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.